Brasileiro realmente descobriu papiro sobre a infância de Jesus? É o que vocês vão ver nesse vídeo. Um papiro que tem cerca de 1.600 anos e que foi decifrado recentemente, provavelmente é o texto mais antigo que conta sobre a infância de Jesus Cristo. Ao menos foi isso que alguns pesquisadores anunciaram recentemente para a imprensa. E eles alegaram ter decifrado um papiro que não só conta um pouco da infância de Jesus, mas como também descreve um milagre realizado por ele quando ele tinha cerca de 5 aninhos de idade. Essa narrativa está presente em um fragmento de papiro que contém parte do Evangelho de Tomé, que se concentra em contar histórias da infância de Jesus. Pois é, gente, venham comigo saber que história é essa. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e eu já vou começar esse vídeo esclarecendo que o cristianismo não surgiu na Europa, ao contrário do que muita gente imagina, e sim em regiões do Oriente Próximo. E muitos dos textos que registraram o começo do cristianismo foram levados aos montes para a Europa no fim do século XIX e começo do século XX, bem no auge da exploração arqueológica que vários países europeus patrocinaram em regiões como o Egito e a Palestina, por exemplo. Pequeno contexto dado? Pois bem, paralelamente, temos esse pedaço de papiro que está guardado na biblioteca de uma universidade de Hamburgo, na Alemanha, há décadas. E esse documento passou despercebido por vários estudiosos, até que dois pesquisadores, o Laios Berkas e o Gabriel Nock Macedo, que são especializados em história antiga e grego antigo, resolveram dar uma olhadinha nele e fizeram uma incrível revelação, que esse papirinho se trata do Evangelho de Tomé, que fala de momentos da infância de uma figura religiosa que é o Jesus Cristo, antes dos acontecimentos que são narrados na Bíblia. Esse papiro é datado do século IV ou V depois da Era Cristã, ou seja, muitos anos depois de quando teriam ocorrido os acontecimentos narrados na Bíblia. E esse papiro, a exemplo de muitos outros textos religiosos da época, está escrito justamente em grego. O papiro não está inteiro, só sobrou esse fragmento que contém 13 linhas em letras gregas, e está até que em um ótimo estado de conservação, apesar de ter sobrado só isso. De acordo com os pesquisadores que o traduziram, essa é a cópia mais antiga conhecida desse evangelho. E só para salientar, existem outras cópias desse evangelho, tá? Mas são mais recentes, por assim dizer. E se encontrar uma cópia tão antiga do evangelho que fala da infância do bebê Jesus, fica mais legal ainda quando uma das pessoas que traduziu foi um pesquisador brasileiro, que é justamente o Gabriel, que é professor de papirologia na Universidade de Liège, na Bélgica. Gabriel é de Porto Alegre, mas se mudou para a Bélgica há uns 20 anos, onde estudou letras clássicas e se especializou em papirologia, uma disciplina acadêmica científica que estuda papiros antigos. E assim, gente, acho que falando aqui meio no off para vocês, eu mesmo acho super chique a pessoa que é papirólogo, sabe? Tipo, eu sou papirólogo, sou papiróloga. Eu acho assim, eu fico, cara, eu também queria ser papiróloga. Na verdade, eu comecei a ter esse pensamento depois que eu fui para a biblioteca da USP. E lá tem uma parte de papirologia e, gente, os documentos são tão legais. E eu fiquei, gente, eu também quero ser papiróloga. Eu acho bonito. Eu acho legal, o povo fala, eu acho bonito bailarina, acho bonito, sei lá, corredor de Fórmula 1, mas eu acho bonito, sinceramente, papirólogo. Eu acho assim, poxa, queria ser. E o Gabriel até contou para o portal G1 como foi que a descoberta foi feita, que foi mais ou menos assim. Por acidente, quase por sorte, estávamos olhando fotos dos papiros da Universidade de Hamburgo que foram digitalizadas e encontramos o papiro. Lemos o texto, que está escrito em grego antigo, e identificamos como uma passagem sobre a vida de Jesus. Inclusive, essa dupla de pesquisadores explicou como foi que notaram a importância do documento. Eles falaram que primeiro notaram a palavra Jesus no texto e depois compararam com vários outros papiros digitalizados. E foi assim que começaram a traduzir letra por letra e rapidamente perceberam com o que estavam lidando. E após ver o documento digital, eles foram até Hamburgo para ver o papiro pessoalmente. E aqui vai um pequeno desabafo, porque esse caso é um dos muitos que salientam a importância de se digitalizar coleções de museus e deixar disponíveis para fácil acesso para outros acadêmicos. Porque não adianta nada digitalizar e guardar dentro de um HD ou sei lá, um CD
e deixar dentro do próprio laboratório ou da própria reserva técnica para uma pessoa ver uma vez na vida, outra na morte. Tipo, então, o que foi que você fez assim de diferente, sabe? Aliás, qual foi a grande diferença que você fez para a propagação do conhecimento? E embora a data do papiro esteja entre o século IV e V, o evangelho em si provavelmente foi escrito no século II. E sobre o que ele fala é bem interessante, porque não se resume a falar da infância do bebê Jesus, mas fala especificamente de um milagre que ele realizou quando tinha 5 aninhos de idade. E vamos confessar que o bebê Jesus deveria ser o terror dos primos nos natais em família. Natais, hein? Natais. Entendeu? Natais. Já imaginou essa criança ao lado do primo que não entrou na universidade ou que não passou no concurso público? As tias deviam ficar: olha lá, Jesus com essa idade já fez milagre, você com 30 anos não lava nem um prato. Voltando ao conteúdo do papiro, as poucas palavras do fragmento descrevem o início da vivificação dos pardais, o momento da infância de Jesus que é considerado o segundo milagre do Evangelho Apócrifo de Tomé. A tradução dos pesquisadores é a seguinte: Jesus brinca no val de um riacho caudoso e molda 12 pardais com barro macio que encontra na lama. Quando seu pai, José, o repreende e pergunta por que ele está fazendo tais coisas no Santo Sábado, Jesus, de 5 anos, bate palmas e dá vida às figuras de barro. Esse é o milagre mencionado especificamente nessa cópia. Em outras cópias do Evangelho, há relatos de Jesus curando seu pai, José, de uma picada de cobra e até mesmo ressuscitando uma criança. Apesar da empolgação com essa descoberta e a oportunidade de traduzir o papiro, a origem do fragmento permanece desconhecida. Não se sabe a quem pertenceu nem o seu contexto arqueológico original. O que se sabe apenas é que o papiro já estava na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e provavelmente chegou a Hamburgo em 1906 e 1939 e que certamente sua origem é o Egito. Sim, gente, o meu Egito. E é aqui que entra o momento curiosidades históricas para você que está com pressa. O cristianismo entrou no Egito durante o período de dominação romana, muitos anos após a queda dos faraós, sabe? O Egito dos faraós, que tem Tutankhamon, Ramsés II, Akhenaton e por aí vai. Então, aí é a era dos faraós. A rainha Cleópatra VII, a última governante do Egito dos faraós, morreu em 30 antes da era cristã. E foi quando o país inimigo, Roma, invadiu o Egito e tomou conta de tudo. Muito tempo se passou até que o imperador romano Teodósio I decretou, em 380 da nossa era, o Edito de Teodósio e consagrou o cristianismo como religião oficial do império. E dentro desse império estava o Egito, que ainda cultuava os deuses antigos como Horus, Osíris, Ísis e por aí vai. Mas algo terrível ocorreria. Poucos anos depois, em 391, ocorreu o massacre do Serapeio, em Alexandria, que foi um dos casos mais famosos de violência religiosa que levou a antiga religião egípcia de arrasta. Sim, gente, ela já era. Foi assim, ó. Escafedeu-se. Foi assim. E foi assim que o cristianismo permaneceu como a religião oficial, até que ocorreu a invasão árabe no Egito em 641. E esse papiro foi escrito em algum momento um pouco anterior ou depois do Edito de Teodósio I, ou seja, ele está em volta de um momento político e religioso bem complexo. E certamente alguns de vocês devem estar se perguntando agora, se esse papiro é tão importante, por que só foi estudado agora, se ele está há tantos anos na Alemanha? E a resposta, meus caros, é um pouco inusitada. É que alguns pesquisadores acharam que esse papiro não era nada demais, como a caligrafia não é das melhores. E não dá para entender nada, até porque está escrito em grego. Gente, eu tenho que parar de andar com os meus amigos do Science Vlogs, porque eles têm piadas horríveis, aí eu tô tentando, gente. Mas assim, a piada era boa, escrita em grego, não tem pra entender nada. Como a caligrafia não é das melhores, acharam que era algo, sei lá, tipo uma lista de compras.
e o pobre do texto foi deixado de lado, até que finalmente os autores da descoberta decidiram analisá-lo e descobriram que se tratava de um evangelho. E que, por conta da qualidade da caligrafia, eles deduziram que foi um estudante em treinamento quem fez a cópia. Por isso, crianças, estudem, o estudo é importante. Mas vamos lá. O que será que outros especialistas no assunto comentaram sobre essa pesquisa? Será que desceram a lenha? Elogiaram? Vamos lá ver o que foi que aconteceu. Primeiro temos o Tony Burke, professor de cristianismo primitivo na Universidade de York, em Toronto, e que trabalha com a bibliografia cristã do século II. Inclusive com os evangelhos da infância, além de escritos judaicos e cristãos não canônicos. Ele afirmou o seguinte, que o texto não traz nada de novo. Por outro lado, Christopher Flingus, professor de estudos religiosos da Universidade do Estado do Michigan, que trabalha com literatura bíblica, destacou a importância da descoberta, tanto em relação à data quanto ao idioma grego, e ressaltou que espera que os colegas estudem a procedência do papiro o mais rápido possível. E você pode estar se perguntando sobre o porquê de você nunca ter lido esse evangelho. É porque não se trata de uma história reconhecida pela Igreja Católica ou outras instituições cristãs. Por isso não está incluso na Bíblia, mas os autores da pesquisa explicaram que apesar de esses escritos não terem sido incluídos na Bíblia, suas histórias eram muito populares e difundidas na Antiguidade, e na Idade Média, inclusive. E, gente, vocês sabem que eu tenho pavor à notícia de descoberta arqueológica que sai sem um artigo científico, até porque isso limita o nosso trabalho de divulgação e até mesmo de ler críticas e debates sobre o assunto. Então, todo esse vídeo aqui foi feito com base no que saiu em um comunicado de imprensa liberado pelos próprios autores e falas deles em algumas matérias. Então, caso queiram ler esses textos, eles estão lá no comentário fixado. Porém, boa notícia! Os autores do próprio comunicado esclareceram que o artigo sairá em breve. Isso se não já saiu no momento em que eu publico essa notícia aqui. Certinho? E é isso! Se gostaram do tema desse vídeo, deixa seu curtir e se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos. E se inscrevam também nas minhas redes sociais, por favorzinho, tá? E um pequeno jabá / convite aqui para vocês. No comentário fixado está o link para adquirir o acesso à minha palestra sobre a rainha Xenamon. Para quem não conhece ela foi a filha do polêmico faraó Akhenaton e da rainha Nefertiti, que é conhecida por essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Além de ser esposa do faraó Tutankhamon, ou seja, eu tenho muita coisa para falar dela. E assim, não é porque eu que estou produzindo não, mas esse material tá bem legal, confiram lá, tá? Bom, dessa vez eu vou ficando por aqui mesmo, e até mais, gente, até o próximo vídeo.